Minha irmã fez uma festa de aniversário pro filho dela, que já tinha morrido. Minha irmã organizou uma festa de aniversário inteira pro filho. Alugou buffet, escolheu decoração, encomendou bolo, docinho, lembrancinha e mandou convite para toda a família. Só tinha um problema. Meu sobrinho já tinha morrido há quase 2 anos antes. E naquele dia, nós percebemos que a minha irmã precisava urgentemente de ajuda. Ouve essa história, gente, que é muito forte, muito triste. Eu vou chamar minha irmã de Renata, ela era casada com Eduardo e tinha um único filho, Gabriel, que morreu aos 8 anos. A Renata estava dirigindo e o Gabriel estava no carro quando sofreram um acidente. Minha irmã sobreviveu, meu sobrinho, infelizmente, não. Desde aquele dia, a Renata passou a acreditar que a morte dele era culpa dela. Não importava quantas vezes a gente dissesse que, sabe, que tinha sido um acidente, ela repetia o tempo todo. Eu estava dirigindo, eu deveria ter protegido meu filho, eu deveria ter salvado ele. O Eduardo também estava destruído, mas os dois viveram assim o luto de maneira completamente diferente. Depois de um tempo, ele voltou a trabalhar, começou a fazer acompanhamento psicológico e tentava continuar vivendo. Para Renata, aquilo significava que ele estava esquecendo o filho. Se o Eduardo sorrisse, ela brigava. Se ele saísse de casa, ela perguntava como ele conseguia passear depois de perder o filho. O quarto do Gabriel permaneceu exatamente igual. Cama, brinquedo, mochila, roupa, sapato, ela não doou para ninguém. Ela falou que não era para mexer. Ninguém podia mexer em nada. Minha irmã também começou a tratar o Eduardo muito mal. Um dia, ela chegou a dizer assim: eu acho que só eu perdi um filho naquele carro. Você já esqueceu que era pai. Depois de pouco mais de um ano, o Eduardo, ele não suportava mais, né? Porque o Eduardo, né, ele é humano. Ele disse que amava a Renata, mas que os dois estavam se destruindo e ele foi embora. A separação piorou ainda mais a situação dela. Minha mãe, eu e os outros familiares, a gente tentava ajudar, mas existiam dias em que a Renata, ela não queria ver ninguém. Até que alguns meses depois, eu recebi uma mensagem. Gente, era um convite, aniversário de 10 anos do Gabriel. Tinha data, horário, endereço de um buffet infantil. Eu liguei imediatamente. Falei: Renata, o que é isso, Renata? Minha irmã, pelo amor de Deus. Ela respondeu com a maior naturalidade: é a festa do Gabriel, é aniversário dele. Eu perguntei se seria uma homenagem, ela ficou irritada. Ela falou: homenagem não, é a festa de aniversário. Meu filho faria 10 anos, por que eu não posso comemorar? A gente tentou convencer ela a desistir e não adiantou. A Renata alugou o buffet, escolheu o tema que o Gabriel gostava, encomendou doce, lembrancinha, painel, balão, um bolo, tudo com o número 10. A família ficou sem saber o que fazer. Ninguém queria alimentar aquela situação, mas também a gente não queria deixá-la completamente sozinha. Por isso, no dia da festa, o Eduardo, minha mãe e eu, a gente foi até o buffet para tentar levar ela para casa, né? Quando nós chegamos, estava tudo pronto, as mesas decoradas, o bolo no centro, as lembrancinhas, os balões, o tema do personagem que ele gostava, a música infantil e a Renata esperando os convidados. Só que ninguém apareceu, claro. Passou meia hora, depois 1 hora, até que uma funcionária do buffet, que não conhecia a história, se aproximou e perguntou, né? Onde está o aniversariante? A gente precisa receber a criança para começar as atividades. Cadê os convidados? E a minha irmã ficou parada. Depois ela respondeu: Gabriel não vem. E a funcionária perguntou: mas ele está atrasado? E aí minha irmã falou assim: meu filho morreu. A mulher ficou completamente chocada, sem reação. Acho que ela nunca viu um negócio desse. Ela pediu desculpa, tentou sair dali, mas a minha irmã começou a se alterar. Só porque ele morreu não significa que ele não tem aniversário. Aí o Eduardo se aproximou e ele falou: Renata, vamos embora. Ela tirou a mão dele e gritou: você vai embora. Você sempre vai embora. Foi isso que você fez com o seu filho. Minha mãe tentou abraçar ela. Eu tentei conversar, gente, mas ela olhou pro bolo e ela disse assim: eu paguei pela festa, a festa vai acontecer. Então pediu para que colocasse as velas. O pessoal do buffet já não sabia mais o que fazer. O Eduardo implorava para ela ir embora. Mas a Renata colocou 10 velas no bolo, acendeu e começou a cantar parabéns sozinha. Gente, a cena mais triste, terrível, macabra que eu já vi. No meio daquele salão praticamente vazio, eu nunca vivi uma cena tão triste, tão triste. Ela chorava e cantava. Quando terminou, ela olhou para a porta e perguntou: por que ninguém veio? E minha mãe respondeu: filha, a gente está aqui, a gente está aqui. E a Renata gritou: eu tô falando dos amigos dele.
foi quando ela desabou, né? Aí ela começou a dizer que todo mundo tinha esquecido o Gabriel, que o Eduardo tinha esquecido, que nós também tínhamos esquecido, até começar a repetir: eu matei meu filho, eu matei meu filho. E o Eduardo segurou o rosto dela e disse: foi um acidente, você não matou o nosso filho. Minha irmã saiu daquele buffet, foi levada para receber atendimento médico, foi carregada, praticamente amarrada. Depois disso começou um tratamento muito intenso. Os profissionais explicaram que o sofrimento dela havia se tornado grave e que ela precisava de acompanhamento e tratamento. Já passou aproximadamente 1 ano desde aquela festa, gente, terrível aquela festa. Minha irmã continua em tratamento. Existem períodos melhores e outros muito difíceis. Ela já conseguiu permitir que algumas coisas do Gabriel fossem guardadas e pela primeira vez ela consegue falar sobre o acidente sem dizer imediatamente que ela é a culpada. O Eduardo continua separado dela, mas acompanha a situação de longe, mantém contato com a família. Eu não sei se eles algum dia vão voltar. Hoje, sinceramente, isso é o menos importante. Eu só quero que a minha irmã consiga lembrar dos 8 anos maravilhosos que viveu com o Gabriel sem passar o resto da vida se condenando pelo dia em que perdeu ele. E, infelizmente, assim, ela tá quase do mesmo jeito, mas ela melhorou muito. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, né? Vocês já viram alguém ficar tão preso ao luto e à culpa que não conseguiu mais seguir a própria vida? E mais, no lugar da nossa família, vocês teriam ido naquela festa ou acham que não comparecer seria uma decisão certa? Claro, para essa história, assim, cada um vai ter uma opinião, né? Mas eu gostaria muito de ler a opinião de vocês. Gente, essa história é muito triste, muito pesada, sabe? Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham, deixa aí uma palavra para a irmã, enfim. Se você já viu isso, já viveu isso. Eu fiquei muito triste de contar essa história. Se você tem uma história, manda para mim pelas mensagens, me segue, tá? Me segue, clica aí para me seguir, tem muita história boa aqui. E compartilha para que outras pessoas possam ver. Se você tem uma história, manda pelas mensagens. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração.